Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos unidos e reunidos para louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 2, versículo do 1 ao versículo 11, cuja epígrafe: as bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: encheia de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai-a agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos e amados irmãos, essa passagem é maravilhosa, porque foi o primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia. Sabemos que as bodas de Caná eram um costume judaico e era, aleluia, feito no terceiro dia da semana. Se fosse aqui, seria na terça-feira. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, o casal, ele era de família humilde. Maria era uma pessoa muito íntima deles. Alguns teólogos dizem que Maria provavelmente fazia parte da família, ou era uma amiga muito próxima da família. Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão por João. E quando ele aceitou Felipe e Natanael como apóstolos ou como discípulos, ele foi até as comemorações das bodas de Caná. Era um casamento, e esse casamento duraria cerca de 3 a 7 dias. E como era costume judaico, quando acontecia a tragédia de faltar vinho, era uma desonra para a família. Então Maria
sabendo de que tinha faltado vinho, ela contou para Jesus e disse a Jesus que tinha faltado vinho. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Ela disse aos serviçais: fazei tudo quanto ele vos disser. Foi quando ele mandou colocar as águas nas talhas, e eles encheram todas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: agora vai e oferece ao mestre-sala. O mestre-sala, quando provou o vinho, ficou surpreendido, pois ele não sabia de onde veio esse vinho. Os empregados sabiam, porque foi os empregados que colocou a água nas talhas. E ele chamou o esposo e disse que geralmente as pessoas servem o melhor vinho no começo. E quando as pessoas já estão felizes, já estão, aleluia, acostumados com aquele vinho, vem um outro inferior. Mas tu deixaste o melhor vinho para o fim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido, vinho simboliza o sangue de Cristo em nossas vidas. O sangue que Jesus derramou por amor de muitas almas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Ele é um Deus que faz o impossível tornar-se possível. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 10 e 1:12, descreve o terceiro dia da criação, onde Deus viu que era bom por 2 vezes no mesmo dia. Leamos aqui em Gênesis capítulo 1 e o versículo 10 ao versículo 12, que vai falar aos nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Que fala assim: e chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aleluia. Da mesma sorte que os judeus achavam bom que fosse feito o casamento ao terceiro dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E aquelas pessoas eram de família humilde, mas graças a Jesus Cristo, Filho de Deus, e a intervenção de Maria, que ele transformou a água em vinho. Poderemos também observar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19,
que fala que nós fomos comprados, aleluia, pelo sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo que nos transformou e que nos deu a vida eterna. Ele fala a seguinte expressão: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Nós não fomos comprados com ouro, com prata, mas sim com coisas corruptíveis, mas sim fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Podemos também abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que vai falar tremendamente aos nossos corações, que diz a seguinte expressão: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa vida está nas mãos de Deus, porque pertence a Deus. Temos que entender que somos uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão e aceitou como discípulo Filipe e Natanael, ele fez uma caminhada de 3 dias até a comemoração do casamento daquela família. Aleluia! Por isso que aonde Jesus se encontra, a fartura de tudo. A fartura de vinho, a fartura de paz e a fartura de alegria. E neste grande dia, você pode ter essa fartura, você pode ser, aleluia, uma pessoa abençoada, aceitando a Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16, ele nos diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E você, queridos ouvintes da palavra de Deus, pode ter a vida eterna. Aleluia! Basta simplesmente aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Passar a ser uma nova criatura. Nascer de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, repita comigo a seguinte expressão: Deus, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Me faz herdeiro e co-herdeiro do trono dos céus. Fazendo isso, amados ouvintes, você já é filho
de Deus por adoção. Leia a palavra, medite na palavra, procure o ministério pentecostal que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém.